Oi, gente. Vou ministrar uma passagem que está em 1 Coríntios 12, 27, que diz assim: Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Gente, segundo a palavra de Deus, nós somos o corpo de Cristo. Nós que estamos em Cristo. Cristo é o cabeça. E a igreja não é um templo, tá? A igreja somos nós. Cada membro do corpo tem uma função. A mão não tem a mesma função do pé. O dedo não tem a mesma função de outra parte do meu corpo. E assim é o povo de Deus. Cada um tem uma função. Eu vim falar sobre a unidade. Hoje em dia, nós estamos vendo muitas coisas divididas, sabe? Jesus, ele fala, em Mateus 12, ele fala assim: todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Então, uma nação, uma família que é dividida, não subsiste. Você sofre ataques de fora, perseguições, ataques espirituais. Você está com sua família unida, você ora, você intercede, você jejua. Mas quando a divisão é dentro da sua própria casa, ou da própria igreja, ou da própria nação, acaba, não subsiste, não aguenta, porque é entre si mesmo que estão acontecendo divisão. Aquilo que era para estar unido, não tá. Que me ministrou bastante sobre unidade, sabe? No jogo da Copa, gente, porque quando a gente vai analisar, eu tava pensando na Copa da Argentina, que eles ganharam, se eu não me engano, foi em 2022, né? 2022 eles ganharam. No primeiro jogo deles de 2022, eles perderam para um time que não era tão bom. Mas só que eles deram a reviravolta. Eles se uniram e venceram a Copa do Mundo. E realmente, quando a gente vai analisar alguns países, eu cito até o Brasil, gente. Porque assim, a gente vê um querendo ser melhor do que o outro. Um querendo se destacar mais do que o outro. Não tem união. Um quer ser melhor do que o outro. Então tem divisão dentro daquilo que era para unido. Então não vai para frente. E por que eu tô citando isso? Porque o que eu fui muito ministrada. A gente tem um coração ensinável. Em tudo na nossa vida, Deus nos ensina algo. E realmente, assim, eu busco muito a Deus de ter um coração ensinável em tudo. Quando a gente vê a união, como tem aquele ditado, a união faz a força. E, gente, unidade não é uniformidade. Unidade é o quê? Um ajuda o outro, um sustenta o outro. Cada um pensa diferente. Cada um é melhor em uma área diferente. Cada um suporta uma coisa diferente. Talvez uma pessoa não seja tão boa em uma função, mas a outra seja. Mas ela não precisa ser igual, porque ninguém é igual. Todos nós pensamos diferentes. A unidade significa o quê? As pessoas pensam diferente, mas caminham em um propósito maior. Isso é união. Caminham por um pensamento, um propósito maior. No caso, o time da Argentina, quando venceu em 2022, eles se uniram. Cada um tinha um dom, mas eles se uniram. Esses dons se uniram e fizeram o quê? Eles venceram a Copa do Mundo, porque eles estavam pensando em um propósito maior, que era ganhar o Hexa, e conseguiram. Então tem um aprendizado aí. Você tem que tirar um aprendizado de cada lugar. Então, a uniformidade significa o quê? Todos têm que pensar igual, todos têm que agir igual. E não é assim que funciona. Nem todo mundo vai pensar igual a você, e tá tudo bem. Mas quando nós nos unimos com um só propósito, aí tudo muda. O próprio Jesus fala, gente, que até o reino de Satanás ele é unido, sabia? Porque ele fala assim: se Satanás se dividisse contra si mesmo, não ia subsistir. Não ia ter mal, não ia ter demônios, não ia ter principado, potestade. Mas se a gente vai analisar realmente, até o reino de Satanás é unido. E eu anotei alguns pontos aqui que me chamou muita atenção. Uma família unida consegue enfrentar melhor as dificuldades. Sempre quando a família é unida, pode vir dificuldade de fora, pode vir lutas espirituais, pode vir perseguição, pode vir tempestades, mas quando a família se une em um só propósito, nós conseguimos enfrentar melhor as dificuldades, porque um ajuda o outro. Quando um cai, o outro levanta e vice-versa. Uma igreja unida permanece firme em sua missão. Quando a igreja é unida em um só propósito, que é Cristo, ela consegue se fortalecer e ficar firme na missão que é Cristo. Uma nação unida, mesmo com diferenças internas,
tende a ser mais resiliente do que uma nação consumida por conflitos internos. E tá tudo bem se nós formos diferentes, porque cada um tem um dom. Um tem um dom, outro tem um dom. Um tem uma dificuldade maior, outro não tem essa dificuldade, e tá tudo bem. Mas nós temos que ser unidos em um só propósito. Deus abençoe sua vida, que assim como tem me ministrado essa passagem, que ministre o coração de vocês.